gente querida que nos acompanha sempre no nosso Momento Lobo da Costa e que faz esse diálogo conosco, que é algo especialmente maravilhoso. Estamos novamente aqui hoje para conversarmos mais sobre o nosso querido Francisco, especialmente sobre poemas do Francisco. Estamos explorando a obra do Francisco e para que você também conheça, que são preciosidades, são coisas excelentes e ótimas de ser curtida. Então, no dia de hoje, eu selecionei alguns poemas que vocês vão ouvir a interpretação na voz do nosso querido diretor e produtor, João Ferreira Filho, e também alguns comigo. Então, nós fazemos uma espécie de um dueto e fica mais interessante para que vocês nos ouçam e entendam bem o poema. Bem, o primeiro poema que nós selecionamos é Quem És? Este poema foi feito pelo Francisco Lobo da Costa em 1873. Então, para aqueles que conhecem bem a vida do nosso Francisco, sabem que nesta época de 1873 era o início do namoro, né, do nosso querido Francisco com a Elvira, a nossa Elvira Arruda. Então, ele fez por quê? Dirigido para ela, certamente. E como ele queria crescer um pouco no status social, ele em 74 ele vai para São Paulo para estudar Direito, né? Lá ele se matricula, fica no preparatório ao Direito, que era um ingresso, né, no Direito, mas nesse preparatório ele e os seus colegas eram muito boêmios, extremamente boêmios. Inclusive o Francisco usava de um ardil para ir para o seu lado da noite, das noitadas, etc. Ele colocava travesseiros de forma que aquela pessoa que estava locando um quarto para ele, a pedido dos pais e familiares do Francisco, olhava e via, não, ele está dormindo, tal. E ele não estava. Ele estava numa festa, já com os colegas, etc. Nessa época de 74, Francisco não bebia. E ali começou a ter um contato com a bebida e, enfim, com uma farra que os estudantes faziam, e isso não caiu muito bem no organismo de Francisco, tanto que ele teve que retornar. Um dos dias ele bebeu demais e entrou como alcoólica e se sentiu muito mal e resolveu abandonar aquela ideia de se formar em direito, ter um status social melhor para poder conquistar a Elvira. A Elvira já tinha conquistado, né? Especialmente o pai da Elvira, a família, que era uma família rica, abastada, mas infelizmente ele se sentiu muito doente, debilitado e retornou. Vocês já sabem, primeiro retornou para Nossa Senhora do Desterro, que lá tinha um tio dele que o empregou com o governador. Ele era chefe de gabinete do governador. Naquela época era um intendente, né? Um intendente de Santa Catarina. Então, ele vai ficar, depois ele retorna para Pelotas. Mas, voltando ao Quem És,
Este lindo poema, ele faz parte de um livro que o Francisco conseguiu publicar junto a um gaúcho também, e porto-alegrense, chamado Carlos Augusto Ferreira. O Carlos Ferreira, como ele era conhecido, ele é de Porto Alegre, ele nasceu em 1844, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e faleceu no Rio de Janeiro em 1913. Ele recebeu uma indicação do Carlos Ferreira para, caso ele quisesse e pudesse publicar seus poemas, que procurasse o Carlos Ferreira em Campinas. E foi o que o nosso Francisco fez. Ele escreveu bastante lá e escreveu lá o chamado livro intitulado Lucubrações, que ele vai ser impresso, né? Vai ser publicado com o auxílio do Carlos Ferreira, que ajudou ao Francisco Lobo da Costa nessa empreitada e que foi muito especial, né? O Francisco já tinha obras publicadas nos jornais de Pelotas, né? A gente já até falamos, né? Por exemplo, Espinhos d'Alma, de 1872 e várias outras obras também. Então, em 74, ele tem publicada a sua obra titulada Lucubrações. Lucubrações são devaneios, sonhos, né? Então, nesta obra está o poema que eu escolhi para vocês e que nós vamos ouvi-lo daqui um pouquinho, com o nosso querido João Ferreira Filho interpretando. Mas antes é bom falar, voltamos ao quem era o Carlos Ferreira. O Carlos Ferreira é um porto-alegrense, gaúcho, né? E que era escritor, poeta e jornalista, né? Ele pertenceu também à Sociedade Partenon Literário, que era de Porto Alegre, e o nosso Francisco Lobo da Costa também participou da Sociedade Partenon Literário, contribuindo com vários textos e poemas. Bom, na época de 1865, aí o Lobo estaria com 12 anos, o Carlos Ferreira foi o escolhido para saudar nada mais, nada menos quem? O nosso imperador Dom Pedro II. Então, foi no Teatro São Pedro, né, em 1865, que o jovem Carlos Ferreira saudou o imperador. Dom Pedro ficou emocionado com a saudação e quis conversar com Carlos mais de perto. E para isso, né, convidou-o para conhecer a corte, né, e ir ao Rio de Janeiro. E esta viagem que o Carlos Ferreira fez foi custeada pela corte. Lá na corte, o Dom Pedro ofereceu ao Carlos Ferreira uma bolsa de estudos, através da sua corte, né, para que ele cursasse Direito em São Paulo. E tudo seria custeado, né, pela corte. O Carlos Ferreira aceitou e foi cursar Direito em São Paulo. E lá, em 1870, ele estava quase se formando, ele resolve se declarar republicano. E como ele tinha um senso
né, de responsabilidade até, etc., ele abdicou de se formar, já que aquela bolsa que ele estava tendo e a sua formatura seria graças ao imperador. Então, ele não se formou em direito e honrou o seu ideal, né, que era o ideal republicano. Então, aí, nesse caso, ele resolve sair de São Paulo e vai para Campinas. E lá em Campinas continua trabalhando como jornalista, como poeta, como escritor e funda um jornal intitulado A Gazeta de Campinas. Também ele envereda para o lado de educador e funda o Colégio Benjamin Constant. Então, essa é a vida do Carlos Ferreira, que propiciou, né, ajudou ao Francisco Lobo da Costa na publicação do seu livro Lucubrações. Então agora vamos ouvir, na voz de um outro Ferreira, do João Ferreira Filho, esta linda poesia. Quem és? Quem és? De Francisco Lobo da Costa. Quando teu vulto, onde o meu céu se encerra, passou envolto em vaporoso véu, num mar de flores se inundou a terra, chuva de estrelas rebentou do céu. Carlos Ferreira, epígrafe. Quem és, mulher gentil que soberana, a fronte ostentas cheia de candura? És dos sonhos de amor, meiga sultana, ou um silfo brilhante que fulgura? Quem és, mulher gentil, onde nasceste a expandir aroma violeta? Ou tu, raio de luz, do céu vieste para animar as trovas de um poeta? Aqui, ao sol de rubra madrugada, abre a rosa festiva entre os amores. Mas tu não foste a rosa cultivada entre os espinhos de terrenas flores. És um mimo de Deus, baixado à terra. Da chama do cíder um raio vivo. Rosa, no lábio, para Deus encerra esse canto de amor do teu cativo. Santo mimo de Deus, doce miragem, suspirosa e gentil, sorrindo amor, deixa as pétalas brancas na passagem. Manda um ósculo Deus por teu cantor. Rio Grande, 1873. Então, gostaram? É uma poesia muito romântica, início do romance do nosso Francisco com Elvira, muito especial. Agora, vamos passar para o outro poema. O outro poema se intitula Vozes do Coração. Esse poema foi feito em 1876 e ele foi compilado e publicado mais tarde na obra Auras do Sul, que foi o Francisco de Paula Pires, a gente sempre diz o ex-amigo que depois retorna a ser amigo, né? Você se lembra do caso? O Francisco Lobo da Costa estava namorando a Elvira e o Francisco de Paula Pires namorava a irmã da Elvira, que era a Luísa. Então, eles eram dois casais jovens e com um grande futuro à frente. Acontece que o Francisco não era muito bem quisto pelo pai da Elvira. E o Paula Pires, ficando com receio de que ele também se fosse descartado pelo pai, então rompe a amizade com o nosso Francisco Lobo da Costa.
Então, o que acontece? Realmente, o pai da Elvira não queria o Francisco Lobo da Costa como genro, de forma alguma. Mas o outro que trabalhava, tinha emprego certo, tinha algumas rendas, etc., tinha estudo, esse sim vai se casar com a Luísa. Ele trabalhava, o Francisco de Paula Pires, na Biblioteca Pública Pelotense, né? Então, por isso que eu digo que esse poema Vozes do Coração foi compilado por um trabalho bem dedicado do nosso Francisco de Paula Pires, que ali se redimiu, né? Aqueles ímpetos mais juvenis, né? De cortar as amizades, porque teria medo de que fosse também cortado da vida da irmã da Luísa, que é a irmã da Elvira. Ele se redimiu fazendo a publicação de Auras do Sul, que são várias obras do Francisco publicadas em jornais, revistas da sua época. Então, Vozes do Coração é de 1876. E aqui, o que acontece com o nosso Francisco? Ele faz uma lembrança da infância de dois, né? Uma menina e um rapaz, né? Que se amavam, não é? Aí houve a partida desse rapaz, né? Ele partiu, né? Então ficou somente a saudade, mas há no final desse poema o retorno, né? Eu acho que era isso que o nosso querido Francisco gostaria, que ele pudesse retornar e efetivamente se casar com a sua amada, etc. Então, agora vamos ouvir Vozes do Coração. Vozes do Coração, de Francisco Lobo da Costa. Que doce aurora foi nosso viver de outrora, por entre as cismas de amor. Crianças, nos encontramos, e a suspirar nos beijamos, como dois pequenos ramos que brotam da mesma flor. Pequena, meiga e faceira, saltavas pela roseira, vibrando alegre canção. É o passarinho na mata, treinava a doce balata, mirando as asas na prata dos arroios do sertão. Aos ecos da minha lira, ai, quem amor não sentira, vendo-te alegre cantar? Depois parti, tu ficaste. Não sei se um dia choraste, se de mim te recordaste, fitando os olhos no mar. E eu levava dentro d'alma essa dor que não se acalma, da ausência o duro pungir. Em noites de fria bruma, saudades, uma por uma, fui esfolhando na espuma das ondas do meu porvir. Um dia, morta a esperança desse viver de criança, volvi a pátria louçã. Triste, abatido pela sorte, deixara as plagas do norte em busca da fria morte nos braços de minha irmã. E em vão busquei-te nas salas, os ecos das tuas falas já não soavam ali. Ao bosque que tanto amaras, às flores que tu regaras, e aos lumes das noites claras, pedi notícias de ti. Mas, ó, ao fim me surgiste da minha vida tão triste, dorando as laudas fatais. Sê meu refúgio, ó Maria, é Deus que a esta alma te envia. Sê meu amparo, meu guia, não me abandones jamais. Pelotas, 1876. O
último poema selecionado para hoje, para esse episódio, foi A Última Confissão de Eugênia Câmara. Esse poema o Francisco fez para homenagear o nosso querido Castro Alves. Vocês sabem que a Eugênia Câmara era uma atriz, né, muito importante na sua época e que se apaixonou pelo Antônio de Castro Alves, que era o grande poeta abolicionista, o chamado poeta dos escravos, e que escreveu uma obra maravilhosa, né, um livro especial com os escravos, né, e um poema que ficou extremamente famoso, que foi O Navio Negreiro. Vale a pena ler, é um poema muito sentimental, onde ele coloca toda a dor daquele escravo, daqueles que compunham o navio negreiro. Bem, então, a Eugênia era bem mais velha que o Castro Alves, mas era uma atriz especialmente famosa, né? Então se envolve com Castro Alves e, infelizmente, claro, o poeta não era tão assim fiel à sua amada Eugênia. Ele se sabe que teria tido alguns outros romances meio escondidos, e a Eugênia, sabendo disso, então ela rompe com Castro Alves. E o nosso Francisco Lobo da Costa vai homenagear e vai relatar este fato, né, do seu ponto de vista, que é um ponto de vista bem interessante, com esse poema, A Última Confissão, de Eugênia Câmara. Esse poema é de 1880 e, portanto, também foi compilado pelo o nosso amigo Francisco de Paula Pires, e ele está dentro do livro póstumo do nosso Francisco Lobo da Costa, que é Auras do Sul. Então, vamos ouvir agora. A Última Confissão de Eugênia Câmara. O padre era um tipo venerando, mais pálido que o mármore de Carrara. Ela, a seus pés, de uma beleza rara, tinha os olhos no chão, o seio arfando. Deserto estava o templo, mas quando a voz do sacerdote se escutara, abriu-se a porta da secreta ara e um arcanjo de luz passou chorando. Crê em Deus, minha filha. Eu o idolatro. De que se acusa? Que pecado ha feito? Meu padre, perdoai-me. Eu tenho 4. Credo em cruz, brada o velho, a mão no peito. Amo a glória, o prazer, amo o teatro. E Castro Alves morreu por meu respeito. Francisco Lobo da Costa, 1880. Então, gente querida, gostaram dos nossos poemas selecionados? São todos magníficos, do nosso Francisco Lobo da Costa. E a Elvira também está presente neles, né? Em quase a sua maioria. Bem, então, por hoje ficamos por aqui. Eu desejo a todos muita saúde, felicidade e, se puderem, leiam alguma coisa do nosso Lobo da Costa, que é uma obra muito bonita e que vai encantar vocês. E também sugiro que, além de lê-la, quem sabe você aparece no nosso sarau
Nós temos um sarau por mês, né? E esse sarau vocês poderão ler e interpretar uma poesia do nosso Francisco Lobo da Costa ou uma poesia autoral de vocês mesmos. Então, agradeço a audiência. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo. Faça algum comentário se gostou, o que quer ouvir, o que quer que nós coloquemos e que nós faremos isso certamente. Um beijão para todos e fiquem com Deus.